Fala pessoal, nós vamos dar seguimento aqui na nossa jornada de aprendizado, de estudo. E hoje a nossa reflexão, de forma breve, ela se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 13 em diante, nós vamos encontrar a história dos discípulos no caminho para Emaús. Esses dois discípulos, que a Bíblia, inclusive no versículo 18, apresenta um deles com o nome de Cleopas, eles faziam parte daqueles que haviam acompanhado Jesus no seu ministério, que haviam visto, todos os acontecimentos. Só que agora, a Bíblia não dá exatamente o porquê, eles estão de caminho, ali para uma aldeia que está a alguns quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús. Nesse caminho, eles têm ali alguns acontecimentos, que chamam a nossa atenção. Eles vão juntos e no meio do caminho aparece alguém, para eles um desconhecido, porém a Bíblia diz que os seus olhos estavam como que fechados e eles não conseguem reconhecer ali o próprio Cristo. Jesus apresenta para eles ali um estudo bíblico, ensinando a respeito das profecias, o porquê que ele vinha, o porquê do sofrimento. E ali nos versículos finais do capítulo 24, nós vemos que Jesus para na aldeia junto com eles, eles o constrangeram para ficar ali, e quando eles se sentam à mesa, Jesus parte o pão, eles o conhecem, e aí ele desaparece instantaneamente, Aqui tem algumas lições para nós interessantes, que a primeira delas nesse diálogo que eles têm na mesa ali, eles se lembram de quando Jesus vinha conversando com eles na estrada, e enquanto ele falava das escrituras, das profecias, o coração deles ardia. Tem muitas pessoas que hoje em dia, ao estudar a palavra de Deus, ao ouvir um sermão, uma mensagem, o seu coração já não arde mais. Por quê? Os discípulos estavam como que cegos ali diante de Cristo e não o conheceram de imediato, porque o coração deles estava cheio de dor, Então a dor, ela os impedia de entender e de conhecer o próprio Cristo que estava ali junto com eles. O segundo ponto quando eles estão à mesa, eles vão ali partir o pão, eles conhecem a Cristo. E aqui tem uma lição poderosa para nós. O versículo 35, na verdade, eles voltam para Jerusalém naquele exato momento, e quando eles voltam para Jerusalém, eles ouvem a história dos discípulos. Olha, Jesus ressuscitou, ele já apareceu para Pedro, já apareceu para fulano, para ciclano. E no final do capítulo, no versículo já 35, está escrito o seguinte: então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa expressão, no partir do pão, ela nos indica que esses discípulos, eles tinham profunda intimidade com Cristo. Por quê? Você não leva para sua casa alguém que você não conhece para o quê? Para comer com você. Essa é uma realidade. E quando a Bíblia traz para a gente essa expressão, ela denota justamente isso, essa intimidade, essa proximidade. E o versículo 35, ao nos falar disso, e traz para a nossa reflexão algo de grande necessidade nos nossos dias. De o quê? De profunda intimidade com Cristo. Os discípulos estavam atravessando a dor e por isso eles não reconheceram. E às vezes nós, diante da dor, do sofrimento, nós também não reconhecemos a Cristo que continua caminhando conosco. Mateus 28, versículos 19 e 20, ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Só que às vezes a frustração, o sofrimento e a dor nos impedem de ver a ação de Cristo nas nossas vidas. Meu desejo, meu querido e minha querida, é que você, independentemente da situação, continue tendo intimidade com Deus e enxergando Ele, a sua ação maravilhosa em tua vida, mesmo diante da dor e do sofrimento. Tenha um bom dia, porque este dia se chama presente.